de ministerial, vocacional e espiritual, e no que tange os dons que você carrega. Você vai ver uma efusão e de liberação deles quando uma mão é destronado. Por isso essa guerra intensa. Dinheiro não é e nunca foi o problema. O amor ao dinheiro, sim. Porque dinheiro na minha vida e na sua é uma questão de senhorio. De senhorio. E o dinheiro é um excelente escravo, querido, mas um péssimo senhor. Quando é ele que domina o negócio, a coisa fica tensa. Então, quando nós entendemos isso, porque a minha área é finanças, então eu trabalho isso no mundo inteiro, exaustivamente, com os seminários de finanças, a gente entende, ok, mas obstinação. Eu não entendi. A ligação de obstinação com idolatria, pastor. Essa foi mais difícil para mim discernir. Por que obstinação é idolatria e cai no mesmo fosso de dificuldade e de separação de Deus e do propósito de Deus aqui nessa terra? Por quê? Porque obstinação é você construir um altar para a sua própria opinião. E ser inflexível ao conselho, à mudança, a uma rota apontada, etc. e tal. Por isso que obstinação é idolatria. A gente pensa que idolatria é apenas, né, se dobrar diante de deuses feitos pela mão de homens, etc, etc, etc. Não. Idolatria é tudo aquilo que roubar a primazia de Deus no seu coração. É tudo aquilo que roubar o primeiro lugar dele dentro de você. Pode ser até um filho, sabia? Os filhos são herança do Senhor. Agora, a obstinação é quando eu sou inflexível ao conselho, à mentoria, à voz do Espírito, e é o que tem roubado homens e mulheres de Deus do propósito. Eu tenho visto pessoas desviarem os seus pés do centro da vontade de Deus. Deus falou comigo, eu sei o que eu estou fazendo, é isso, é aquilo. Pessoas saírem da estação que estão vivendo, adentrarem numa nova estação, sem uma orientativa de Deus muito específica. No início parece que tudo é flores, mas o tempo é o maior professor, e vai mostrar que você fez uma nhaca. E o tempo diz tudo. O tempo vai dizer tudo. Agora eu tenho conhecido gente promissora, sabe, gente crente que ama Jesus, e é onde eu tenho mais tido, pastores, dificuldade na orientação com os meus líderes desse tempo. Alguns querendo viver fora do tempo que Deus tem, dizendo que não, eu já li todos os sinais, eu já li todas as profecias, eu tenho que entrar nesse lugar agora e pronto. E eu falo, cara, não é a hora, calma, não é o momento. Ei, vamos orar um pouco mais. Não, pastor, não, você não tem noção, Deus está falando comigo, eu tenho que ir, acabou. Ok. Ou quando, sabe qual é a maior dificuldade da liderança nesse tempo? Com nós pastores? Os líderes têm nos informado e não construído junto com a gente. Informar e construir é diferente. Quando a pessoa vem me informar, informou, obrigado pela notícia. Deus falou comigo, pastor, o que você acha? Eu não acho nada, se Deus falou, quem sou eu para ir contra? Agora, se você está disposto a construir, é diferente, vamos construir, vamos analisar, vamos ver os sinais, vamos ver onde Deus está apontando, o que Ele está falando. Isso é protetivo para você, líder, para mim, para todos nós. Mas a obstinação não é fácil. Eu tenho visto gente boa, gente que ama Jesus, gente com caráter, gente que ama sua família, sua casa. Por isso que é um pecado silencioso que tem roubado muitos homens de Deus do propósito macro e perfeito dele para você, para a sua história aqui nessa terra. Porque você não vê o cara metido em nada, promíscuo.
Você vê ele pagando as suas contas, pastor, certinho. O cara que paga as contas, o cara fiel a Deus, os dízimos, as ofertas, é fiel à casa que ele serve, tudo certinho. Mas de repente um dia, baixou os muros de proteção baixaram, a obstinação entra, e aí o que acontece? Você sim pode passar por essa terra, e de tudo que Deus tem para você, você viver de 0 a 100%, apenas uns 30%, 40% apenas. 50%. E não viver a plenitude daquilo que Deus tem. O que Paulo falou, eu completei a carreira, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. E quais são os desafios? A sua alma é o primeiro. Eu gosto de um texto, vai falar Jeremias 17:9. Vamos ler juntos, por gentileza. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem. Você entende isso? Que ele é enganoso? Mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Tem pelo menos 4 tipos de vozes no mundo, ok? 4 vozes. A voz de Deus, a voz do diabo, a voz das pessoas e a voz do teu coração. A alma fala, pastor? Oh, claro que voz, claro que ela fala e claro que ela tem voz. É por isso que o salmista fala, aquieta-te, minha. E posso te dar uma notícia que não é muito boa? Eu quero dizer para você que tem coisas que você jurou de pé junto que foi Deus que falou, e vou te dizer uma coisa, nunca foi a tua alma gritando. Eu não estou falando que você não ouve Deus e que você não tem experiências com Ele. Mas muito daquilo que você jurou de pé junto que era Deus, nunca foi. Foi a tua alma gritando. Isso é terrível. Porque coincidir a tua alma gritando com a voz do Espírito Santo, nós somos carnalmente limitados, especialistas em fazer essa troca, esse câmbio. E jurar de pé junto que foi Deus, é Deus, é Deus. Não é a tua alma que quer muito aquilo. Sabe por quê? Vou te provar na Bíblia isso. Tem um texto que eu acho lindo, Tiago capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou alguns textos, concupiscência. Quando esta o atrai e o seduz. Você é tentado, você é conduzido pelos seus próprios desejos internos, as suas cobiças internas, e elas criam uma voz dentro de você, seduzindo as tuas emoções, seduzindo a tua linha de pensamento e o teu poder de dedução. Então você jura de pé junto que é Deus, mas nunca foi. É a tua alma cobiçando e desejando muito aquilo. Eu quero, Deus me chamou para abrir essa empresa agora, eu quero. Sim, Deus pode te levantar como um grande empreendedor do reino, não tenho dúvida disso, e tomara que levante mesmo. Mas tem que ver se está no tempo, se está no modo certo, tempo certo, modo certo, com as ferramentas certas, no ambiente certo. Ou você vai dar um tiro no pé e amanhã ou depois vai comprometer todo. Existe um texto, gente, que ele é assustador para mim. Eu li ele na King James. Vocês têm King James aí? Tem? Cara, nem eu não lembro, tá? Ele veio agora, veio um rompante agora. Eu acho que é Eclesiastes 5, vamos lá. Eu acho que é e vai dar certo, em nome de Jesus. Eu acho que é o versículo 14. É isso mesmo, Eclesiastes 5, 14. Basta um mau negócio só, é um só, e tudo poderá se perder. E se você tiver filho, querido, vai ficar de mãos vazias. Ponto, é isso aí. Você entendeu que não é nem 2 negócios, é um só. Basta um tiro errado, e você compromete não só a sua vida, mas a sua linhagem, a sua geração. E a obstinação tem levado muitos a cometer esse tipo de erro. Nos negócios, no ministério. No Brasil agora está uma onda de movimentação geográfica.
transcultural. Legal. Aliás, eu vejo até como resposta de Deus para muito daquilo que o Brasil seria um celeiro de missões, amém? Só da nossa igreja eu vejo muita gente indo e partindo, só que posso falar uma coisa? Metade está fora do propósito. Porque junto com um grande movimento de restauração, geralmente vem os excessos, os erros, o místico, o atravessado. O diabo se aproveita disso. E eu tenho partido agora para o contraponto. Eu tenho desestimulado alguns, de propósito, para testar o nível de fé e convicção. De propósito tenho feito isso. E eu chego no tete a tete e falo, tem certeza? Deus falou contigo mesmo? É lá mesmo? Quais são os sinais? Deixa eu testar o seu coração. E o cara vai levando esses tiros assim, vai indo para a parede. E aí ele começa a gaguejar. Eu falei, vamos orar um pouco mais, querido? Vamos, pastor. Eu acho que, enfim, estou na emoção. Falei, não decida nada na emoção. Só que alguns entram pelo caminho da obstinação, que é insistir nesse erro, para que justamente acesse lugares que nunca era para ter acessado. E posso te falar uma coisa? Você acessar uma geografia. Eu vou contar um testemunho rápido. Janeiro de 2019 eu estava com uma viagem marcada para o Japão. Eu ia pregar em Toyohashi. Toyohashi, eu acho que é isso. Pastor Akira, sua igreja abençoada. Estava marcado. 3 meses antes de embarcar, passagem comprada, tudo certinho. O Senhor fala comigo. Senhor, você perguntou para mim se eu te queria lá? Eu falei, boa pergunta. Eu fui levado assim, daí fui andando assim, aí então você cancela agora. Se você quer obedecer a minha vontade. Eu falei, como é que eu vou cancelar? Passagem comprada para a Ásia, que não é muito barato. Uma movimentação dessa envergadura, era eu e mais um pastor da nossa casa. Eu falei, meu Deus, cara, eu fiquei 1 mês naquilo, como é que eu vou fazer? Um mês depois, eu estou nessa luta, 30 dias, eu vou pregar em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na igreja do profeta Vinícius Iracete. Na época que ele estava lá ainda, agora ele está em Alphaville. Aquele profeta dos sonhos no Brasil, lembra dele? Tem um canal no YouTube aí bem famoso, com milhões. Homem de Deus, tá? Bem sério, muito sério. E ele é um profeta pessoal, assim, muito assertivo, né? E eu fui pregar na igreja dele, lá, e pregar na igreja de profeta, irmão, meu Deus do céu. Eu fui ali e tal. Aí uma hora nós estávamos com uns 8 pastores ali da sala, ele falou, aqueles gauchão assim, gaudério, né? Levanta, todo sai, deixa só o apóstolo André aqui. Eu falei, eu pensando, o que eu falei de errado ontem? Será que eu falei alguma heresia no culto? E o último bateu a porta, ele olhou para mim, mas não te mandei eu, cancelar o Japão? Ok. Entendi. Fui para o hotel aquele dia e mandei uma mensagem para o pastor Akira. Porque o Akira, assim, eu não sei nem como te falar, mas não vou mais. E ele, aleluia, pastor. Eu falei, uau, ia ser tão ruim assim, cara. Não, é que Deus falou comigo no mesmo período que eu. Há 1 mês atrás, para cancelar, eu não tive coragem de ligar. Falei, então tá tudo certo. Eu liguei para a agência, você sabe, se a passagem aérea não sofre uma alteração ou um cancelamento, você perde praticamente tudo. Não tinha alteração, não tinha cancelamento. Falei, vê que você consegue aí. Resumindo, o agente me ligou 1 semana depois, eu não sei o que aconteceu, pastor. Não é normal? Eles devolveram 100% da passagem para ti. Aí eu peguei aquele dinheiro todo. Falei, o que eu faço agora? O senhor falou, agora você vai para Moçambique. Se eu tivesse me perguntado na primeira vez, eu teria te falado. Foi quando a gente fez o nosso primeiro congresso de pastores. Reunimos 1000 pastores em Moçambique, pastor. Foi algo lindo. Na geografia certa, no lugar certo. Agora, anos depois, eu recebo um convite para pregar no Nepal. No projeto Meninas Olhos de Deus, no Nepal, do Silvio, aquele que resgata as meninas do tráfico sexual, dá um treinamento de finanças para toda a equipe dele e para alguns líderes e pastores lá da nação. Quando eu estou orando por aquilo, o Senhor fala, vai.
Quando eu estou pousando em Katmandu, o Senhor falou, lembrou do Japão e falou assim, eu vou te ensinar um princípio, filho. Isso eu não aprendi em banco acadêmico teológico. É na estrada. A tua primícia num continente deveria ser o Nepal, jamais o Japão. Se você não entender a primícia sua num continente, você compromete a herança naquele continente. Por isso eu não te deixei ir para o Japão. A tua primícia é aqui. A partir daqui agora, você pode ir para o Japão a hora que você quiser. Mas deveria ser o Nepal. E eu entendi porque é o Nepal. Porque tem uns desdobramentos até o final do ano bem fortes. Com missionários da nossa casa e uma série de coisas. Então tem gente queimando a primícia geográfica numa nação, num continente, num país. E se você queima a primícia, a tua herança naquele lugar é comprometida. Você pegou isso? Então, pastor, eu estou assim, botando em xeque um monte de líder e pastor meu. Eu quero ir não sei para onde, eu quero ir para a Suíça, eu quero ir para isso. Tá bom. Você pode ir para onde você quiser. Mas vamos entender. E Deus falou, e uns falaram, e um chegou assim, Deus, o pastor tive uma teofania. Eu falei, uau! Caramba, eu tive isso uma vez na minha vida, duas, uma teofania audível. Você ouvir audivelmente, não é todo dia, né? Estou falando de 28 anos que eu sirvo a Jesus, falando 2 vezes. Não é uma coisa que você faz todo dia, né? Sim. E caras estão teofania assim quase toda semana. Mas aí sabe o que acontece? Veja só esse texto. Pode voltar lá para RC, ARA, sei lá. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Essas teofanias aí, às vezes não são bem uma teofania, não. Se enquadra dentro desse requisito aqui que eu estou lendo para você. O diabo é especialista nisso. Se transfigurar em anjo de luz. E se passar pela voz dele. Por isso, se você não conhece a voz dele, você está em maus lençóis. Discernir a voz do Espírito Santo nesses dias é fundamental para mim e para você. Fundamental. Então, quando eu consigo equilibrar espírito, alma e corpo dentro de uma tricotomia, quando eu me blindo com algumas coisas, eu vou colocando alguns muros protetivos que eu vou falar para você aqui. Vou colocando alguns muros protetivos. Você vai evitando esses erros que são traumáticos para uma caminhada ministerial, para uma caminhada profissional. Porque olha só, um passo errado pode significar anos de atraso para você e para aquilo que você carrega. Um passo errado. Então sabe qual é a minha premissa básica de vida? Enquanto ele não deixa bem claro o próximo passo, eu fico com o anterior. Até que a clareza do próximo passo venha. Nós pastores, quando queremos mudar de igreja, eu já quis mudar às vezes, tem vezes que foi a minha alma desejando e não o Espírito me impulsionando. E olha, pastor, não é fácil, porque a gente é pressão da igreja. Eu me lembro que nós estávamos com uma igreja com 300 lugares, não, 270 lugares e uns 400 membros, explodindo. Os jovens eu chamava para sentar comigo e a igreja me pressionando. Vamos, pastor. E quase falando assim, deixa de ser frouxo. E Saul errou assim. Saul era um homem obstinado, porque havia uma diretiva de Deus e ele deu voz ao povo e foi fazer coisa que não deveria. Samuel falou, espera 7 dias, querido. Eu chego no 7º. Ele não aguentou a pressão do povo e fez o que não era para fazer. E por isso que Samuel falou, hoje o Senhor vai confirmar o teu reino. Hoje, mas agora tu fosse rejeitado. Por quê? Então, eu fui ver um galpão, fui ver 2, fui ver 15, 20, 30, e o Senhor falava, não. Falei, meu Deus. Até o governo da minha igreja, olha, irmão, que os caras são parceiros comigo colado. Uma hora chegaram assim para mim, pastor, você está bem? Está tudo certo com o senhor? É porque sim, porque a realidade nossa está exigindo
Eu falei assim, a nossa realidade pode exigir o que for, mas ele não falou comigo. E teve horas que a minha alma estava saltando. Aí o que aconteceu? Um dia eu estou passando num galpão. Que galpão? Aquele era um resto de galpão. Uma coisa feia, terrível. E o senhor estaciona o carro, eu parei, o senhor falou, é aqui a futura igreja. Eu falei, está de brincadeira. Eu entrei, irmão. Eu tenho o antes e o depois em várias fotos. Pensa numa coisa feia, terrível. Eu levei o governo da igreja e falei assim, ó, é aqui o lugar que Deus vai nos... É aqui que Deus sinalizou. É onde a gente está hoje. Nesses anos todos. Agora, o porquê que a obstinação é tão forte? Posso te falar uma coisa? A obstinação é a filha primogênita do orgulho. Todo obstinado é orgulhoso. Todo obstinado é orgulhoso. Eu vou dizer que numa escala de filiação, ela é a primogênita. E o orgulho é o pecado luciferiano, amém? É aquilo que roubou a plenitude de Satanás, ou Lúcifer, a antiga serpente, tinha um anjo de luz, né? Dos céus. É o que roubou ele daquele ambiente, do ambiente celestial. Então você vai ver que quando você confronta um obstinado, palavras do tipo, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Deus falou comigo, fica tranquilo. Eu estou debaixo de uma palavra. Estou debaixo de profecias e sinais. Mas o diabo também abre a sua boca para algumas profecias ou tropecias por aí. Profetas são... Não, eu tenho uma escola de profetas na igreja. Eu amo o profético. Só que a maioria das profecias vem, ou quase todas, para confirmar aquilo que ele falou para mim no lugar secreto de oração. Porque quem tem vida com Deus, a profecia é apenas uma confirmação daquilo que ele já falou diretamente para você. Agora, pessoas rasas no secreto precisam ouvir vozes fora o tempo todo. E a confusão é muito maior das vozes de fora e provavelmente da voz de dentro do seu coração. Pessoas rasas no secreto, a alma eleva o nível de sua voz e vai trazer uma confusão na sua mente sem medidas. Deus fala comigo, fala com você, claro que fala. Mas a alma é uma concorrente direta a isso. Gente, e é assim, que horas você tem, pastor? Estou de olho lá agora. Assim, para você sair da vontade permissiva, ou da perfeita, e entrar na permissiva. Vontade perfeita, vontade permissiva. E no começo, elas estão assim, ó, parecem iguais no começo. Por isso que algumas pessoas mudam, às vezes para outro país, fazem alguma coisa, e falam, uau, está dando tudo certo. Sim, porque não isso é assim, ó. Mas depois, nesse processo de estudar sobre obstinação, eu tive um sonho, esses sonhos que eu tenho a cada tanto tempo, e esse foi muito forte, meu Deus, foi muito forte. Foi antes de ministrar pela primeira vez para a igreja a obstinação. Foi antes de eu pregar pela primeira vez. Naquela semana eu tive um sonho. Eu estava num transatlântico, grande, um navio grande. Esses que a gente vê aqui também muito aqui, né? E eu já tive dentro de um cockpit lá, não sei como chama, na cabine do comandante, dentro de um navio alemão desse, uma vez gravando um documentário, uma coisa lá no nosso pessoal. Eu tive lá dentro de um. Nossa, a visão lá dentro, uau! Aquela coisa enorme. E eu, no sonho, eu estava, aqui está o comandante, aqui está o leme, né, dele. Eu estava atrás, observando ele no mar aberto. E de repente, na primeira cena, aquele comandante faz assim, ó, começa a virar com muita força, tipo, fizeram no Titanic, aquele filme lá, né, quando viu o iceberg, ele tentando virar, desesperado. E o barco rapidamente, eu olhando atrás, eu olhei ele fazendo aquilo, e o barco rapidamente começou a mudar o rumo. É o que muita gente faz. Mudanças drásticas, mudanças radicais,
dá louca do dia para a noite. Você olha, meu Deus, o que ele tomou? Que bicho picou ele? Aquelas pessoas que alopram do dia para a noite, sem ira nem beira. Agora, a cena fechou, eu fui para trás do comandante de novo, e agora ele fazia assim, ó, a cada 5 minutos. E eu olhava para o mar, aparentemente mudança nenhuma. Mas quando eu via chegar, era como se estivesse indo para cá, para Portugal. Foi para lá em Massachusetts, lá para cima, na América. Errou a rota do mesmo jeito. Só que esses erros é mais difícil de você pegar e mapear. Uma mudança drástica, daquelas malucas, o cara quase apostata da fé e de tudo, é mais fácil de você, meu Deus! Agora essas mudanças aqui, essas pequenas concessões que nós abrimos para a vontade perfeita do Espírito sobre nós, Ele manda você fazer realmente, segurar, mas você vai atropelando os processos e os passos, principalmente por causa de ansiedade. Gente, grave uma coisa, não coloque no campo do milagre instantâneo aquilo que Deus colocou no campo processual. Jamais. Jamais. Processo é processo. Tem coisa que é instantânea, é instantânea. Deus faz, eu sei que Ele faz. Mas não coloque tudo no campo instantâneo que Ele colocou no campo processual. Aí, gente, quando você vai corrigir um obstinado, sabe qual é o problema? Ele leva para o campo da ofensa. Está querendo matar o meu ministério? Está querendo me castrar, pastor? Está querendo cortar minhas asas? E essas pessoas, geralmente, elas vão para o campo do isolamento. E a ofensa é um pecado terrível, que também é fruto do orgulho. Eu tive um problema anos atrás na cidade onde eu fui pastor, que eu estava sendo muito perseguido na cidade. E uma das autoridades da cidade, né, que era na época líder de conselho de pastores e tudo, começou a me perseguir, falar umas coisas assim, e os meus filhos espirituais começaram a bater na igreja. Pastor, não está dando certo. Se esse cara continuar, eu vou pegar ele. Eu falei, calma, cara, não é assim. Aí outro entrava no gabinete pastoral. Pastor, está falando muito mal do senhor. Eu não estou aguentando, não. Eu vou pedir para o Espírito Santo dar uma volta e vou pegar ele. Eu falei, calma, cara, não. Eu falei, a gente tem uns kamikazes lá que eu vou te dizer, né? Eu falei, não, cara, segura as pontas, só de policial e cara líder do BOP lá na igreja tem uns 10, 12. Os caras são tudo kamikaze. Eu brinco que eles são o OAA da igreja, obreiros para assuntos aleatórios. Lá, apaga um, pega, não, tô brincando. Vou pensar que é verdade, né, meu Deus. E ele assim, o pastor tudo apavorado, e eu, não, cara, para com isso. Para de bobeira. Só que entrou no meu coração. E eu deixei uma sementinha de ofensa. Eu peguei o telefone e liguei para ele. Assim, ó, cara, por favor, aqui, ó. Tá chegando no meu ouvido essas falas todas. Não tá legal. Por favor, cara. Olha aqui. Vamos tomar um café, mas com muito respeito. Nossa, respeitando a autoridade, com tudo certinho como deve ser. Mas eu falei, cara, não tá legal, assim, não tá legal. Vamos tomar um café. Eu não sou isso que você está pensando que eu sou e tal. E eu peguei e fui pregar um seminário na Serra Catarinense. Quando eu estou na primeira noite no louvor, o Senhor fala comigo. Você se ofendeu, né? Eu falei, Senhor, é que eu... Não, você se ofendeu, né? Eu falei assim, então eu te chamei para você morrer naquela cidade. A minha cruz é morte. Morto não se ofende. Se você se ofendeu porque você está muito vivinho ainda, morra. Eu não te dei mais o direito de se ofender naquele lugar. Aí eu fiquei assim, acabou para mim o seminário? Acabou, não deu mais. Eu voltei. Cheguei no escritório depois do seminário, no dia seguinte, de gabinete pós-seminário, eu liguei para ele. Chamei ele para um café na minha sala e eu pedi perdão para ele. Cara, desculpa, eu me excedi, eu fui chamado para morrer e não mais para me ofender com nada. Me perdoa, conta comigo o que você precisar. Se você ainda entra muito para o campo da ofensa,
Você é orgulhoso, orgulhosa, e não morreu ainda e não entendeu a cruz de Cristo. Você precisa morrer, urgente, porque a sua alma ainda grita demais, ainda é obstinado demais por algumas coisas. Quem entendeu a cruz de Cristo não vive com esses mimimi dentro da igreja, principalmente tratando de liderança. A gente já tem tanto demônio para lutar, tanto principado para derrotar, e se preocupar com gente obstinada dentro da igreja, liderança cheia de que qualquer coisa se ofende, qualquer coisa não quer vir mais, qualquer coisa não quer fazer mais. Não se converte, pelo amor de Deus, para ontem. Se converte para ontem. Se converte. E a hora que você se converter, que nem Paulo falou para Pedro, você vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Mas se converta e para ontem. Sai desse lugar, pelo amor de Deus. Morto não se ofende. E se você está no tempo todo no campo da ofensa, você corre o risco de realmente nunca ter conhecido a Cristo e a cruz. Nunca ter conhecido. Apenas tatear ela, tocar ela assim fora, mas nunca ter acessado verdadeiramente o Evangelho e a cruz dele. Só tem uma coisa, ou pelo menos duas, para você vencer toda obstinação na sua vida. Duas. A primeira é ouvir mais a voz do seu pastor. Em dias de tantas vozes, é só você pegar o celular. É gente com uma opinião formada sobre tudo, como dizia aquela velha canção, né? Deixa pra lá. Gente, todo mundo é especialista de tudo, conhece tudo. Então, em dias onde há muita informação chegando aí, aqui, filtre mais. Filtre mais. Ouça mais a voz do seu pastor. Aprenda a construir, não só informar. Será protetivo para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, para os seus negócios, para os seus recursos e aonde você colocar a planta dos pés. Será muito protetivo para você. Aprenda a construir mais. Aprenda a ouvir conselheiros. Aprenda a ouvir bons conselhos de pessoas de confiança, de pessoas que realmente você sabe que podem aferir o seu coração e que tem história com você. Você quer ouvir o cara lá do Azerbaijão do Norte, que você ouviu 3 vídeos e agora você é voz de Deus para a sua vida. Você não conhece a família, você não conhece o caráter, você não conhece ser um cara promíscuo. E a maioria desses caras nem igreja não tem ligação com o rebanho, com a igreja local, são pregadores de YouTube, mas que não amam as ovelhas, não amam a igreja, não tem conexão nenhuma com a casa de Deus. E é onde você está dando ouvidos. Nesses dias, ouça mais a voz dos seus pastores. É protetivo para você. Se tem uma coisa que eu faço, é isso o tempo todo. Com o meu pastor, nas decisões que eu tenho que tomar, trabalhar com ele, junto com ele, construir com ele algumas demandas aqui, ali, lá. Pastor, ora por mim, eu pretendendo fazer isso, pretendendo fazer aquilo, junto com a minha esposa, e até com as minhas filhas em muitas decisões, como família, orando, buscando a Deus. Quando o campo foge da minha alçada de conhecimento mesmo técnico, daí a gente às vezes procura sim, formação técnica. Eu preciso de uma compra de um imóvel no setor tal, eu não sou corretor, eu não sei, eu não conheço de sazonalidade mercantil, essa questão de precificação geográfica, então eu preciso de técnico para isso. Então eu reúno informações técnicas, com isso eu vou orar, com isso eu vou buscar a Deus para entender o que Ele tem. Aleluia. Mas a gente ainda decide muito pela emoção, decide muito pelo impulso, e a impulsividade vai te matar. Então só que para você poder ouvir e se submeter, é necessário humildade. E a humildade é o contraponto da obstinação. Contraponto. Se a obstinação é a filha primogênita do orgulho, a humildade é esse contraponto. Difícil, mas é necessário. Somente um batismo de humildade vai derrubar as garras de Leviatã sobre a sua vida. Porque falar de orgulho é falar de um principado.
é Leviatã. E às vezes ele não está com a mão inteira em você assim, os 5 dedos, ele está com os 2 assim, mas tem ainda níveis de influência sobre a sua vida. Com o passar do tempo, você vivendo com Cristo, ele vai perdendo um pouco das forças, das garrinhas dele, mas ainda tem coisas para você derrubar. E precisa que você realmente adentre no lugar de submissão e não tenha pressa com algumas coisas. Aprenda a construir com Deus, construir as coisas com o Senhor. Vá, não queime etapas, não queime processos, passo a passo, tempo a tempo. Vá construindo a sua história dentro do reino, dentro do ambiente que Ele te colocar de influência. Vá construindo passo a passo, não force portas, deixe Ele abrir as portas para você. Tem coisas que eu fui orar, falei, Deus, eu queria acessar isso. Ele falou, não. Por que não? Se Ele me desse para mim naquele momento, eu ia me matar. Ou eu posso ter um coração humilde e aceitar, ou ser obstinado e dizer, não, eu vou para cima e acabou. Eu tenho 4 filhas. Imagina que quando eu chegar em casa agora, uma cena que eu vou fazer aqui. A minha filha de 7 anos, a Catarina, a menorzinha, chega para mim assim, pai, eu quero uma Harley Davidson. Eu não estou falando de brinquedo, estou falando de verdade. Eu vou dar para ela. É claro que não. Você não tem estrutura, não tem tamanho, não tem nem ID, não tem nada, carteira, não tem nada. O que você... Claro que não, guria, você está doida? Nem com a motoca de plástico dele você não sabe andar direito? Então, eu como pai, não estou dando porque eu não a amo, porque eu estou protegendo. Você entende agora? Por que algumas cositas não vieram na sua mão ainda? Proteção. E a obstinação me impede de ver isso. O cuidado dele comigo. Que se ele der para você agora, você se mata, minha filha. Você se mata. Porque não há uma estrutura para suportar isso. Tem coisas que eu pedi para Deus, Ele falou, não. Você não tem estrutura. Se você acessar esse lugar de influência agora, o sistema vai te engolir. O ambiente vai te traçar e vai te engolir. Então é preciso o quê? Vestir as sandálias da humildade, me submeter ao Senhor, aos princípios e a tudo que Ele tem e aguardar nele. O maior gigante é você mesmo, está aí dentro, é esse gigantão que tem que derrubar. Agora, eu nunca vi ninguém com o coração disposto e humilde diante do Senhor, disposto a ouvir Ele e não queimar as etapas e os processos e tudo certinho, que o Senhor não deu graça, não trouxe revelação no tempo certo, não abriu as portas no tempo certo, as coisas não foram fluindo e não só funcionando. A diferença de fluir e funcionar é bem grande. Você pode funcionar, mas não fluir. Então você vai ver as coisas não só funcionando, mas fluindo através de você, fluindo através de você. É diferente. E os frutos vão aparecendo. Os frutos vão aparecendo. Obstinação é o câncer do momento na liderança. É onde eu tenho visto de norte a sul do nosso país e nas nações, pastores e líderes trupicarem nesse ponto. Debaixo de muitos achismos, debaixo de muito eu acho, debaixo de muita experiências mirabolantes, mas pouca assertividade no espírito. Por isso, para encerrar, cole com o Espírito Santo como nunca antes você colou em toda a sua vida. A voz dele precisa ser audível, o timbre dele precisa ser inconfundível. Treine o seu ouvido nesses dias. Vai ser uma vacina contra as astutas ciladas do diabo, de Satanás. E aí eu vou terminar com um teatrinho que eu fiz lá na Eslovênia, lá na casa lá. Porque alguns, depois que eu ministrei a obstinação, falaram assim, não, pastor, tudo bem. Ô, pastor, mas é difícil pra caramba, cara. Pô, tu me deixou em crise agora. E a minha alma falando, e é Deus, e sou eu, e é o diabo. Pô, pirei o cabeção agora. Já não sei mais se eu vou para frente nem para trás. E agora o que eu faço?
Eu vou terminar aqui, justamente nesse ponto. Porque anos atrás eu pastoreava em Joinville ainda. E eu estava lá, eu estou quase 10 anos em Brusque pastoreando, então faz mais de 10 anos essa experiência. Eu estava lá na igreja sentado no altar, a igreja bem comprida assim. Passou um jovem na frente. E esse jovem viu meu carro provavelmente parado e entrou. Eu estava sentado, ele sentou do meu lado e falou assim: pastor, posso falar contigo? Eu falei: já está falando? Então vai. E aí ele começou assim: pastor, Deus está de marcação comigo. Eu olhei para ele: você está falando sério? Tá, pastor. Eu vejo as pessoas recebendo profecia, tendo sonho, e não sei o quê, e comigo nada acontece, nada... Deus está de marcação, as coisas vão abrindo para os outros, Deus falando com todo mundo, menos comigo. E numa cultura principalmente do dom de profecia muito forte. Eu falei: cara, o que você acha, pastor? Eu falei: caramba, o que eu vou falar para esse cara? Aí eu comecei a pensar assim, né, teologicamente, o que eu ia responder para ele? Buscando texto. E quando eu estou nessa assim de buscar texto, porque, pô, uma pergunta muito doida. Deus está de marcação comigo, o que você acha disso? Deus fala com todo mundo, não fala comigo. O que eu vou falar para esse cara? Aí Deus falou assim, ó, na hora, me deu um teatro. Vou falar com o Tássio, fazer com o Tássio, vem cá, Tássio. Imagina que o Tássio aqui, o pastor Tássio é esse menino. Eu falei assim: ô Tássio, vou fingir que é o Tássio naquela época. Você faz o seguinte para mim, vai lá no fundo da igreja lá, vai lá, corre lá naquela porta lá. E o corredor era grande. Ele foi, até o final. Eu falei: tá bem aí? Ele estava desconfiado, irmão. Seu pastor está de sacanagem. O que você está fazendo? Eu falei: não, fica tranquilo. Eu falei: fecha os olhos dele. Fecha a cara dele. Tá. Aí eu fiz assim, ó. Tu ouviu aí, Tássio? Que? Ouviu o quê? Não, tá, então vem cá agora, corre aqui. Ele veio, era bem mais longe que isso aqui, quase o dobro do comprimento. Vem cá. Então assim, eu vou falar no mesmo tom de voz. Eu falei: o que eu falei? Eu sou um cara muito legal. E você ouviu por quê? Então não é que Deus não está falando, você que está longe demais. Obrigado. E eu falei: caramba, onde é que eu tirei isso? Nenhum. Caraca. Eu falei assim, ó: Deus está falando, você que está longe demais, cabeção. Ele é assim: ô pastor, você não sabe brincar mesmo, né? Não sei o quê. Eu falei: cara, não sei nem onde é que eu tirei essa. Veio assim, ó, do céu reto. Então, encurta a distância. Deus fala e fala o tempo todo. Quanto mais você encurtar a distância, o timbre dele. Ó, gente, pode botar naquela salinha ali, ó, a gente entrou agora aqui por aqui, ó, umas 30 crianças berrando. Pega, e botou uma filha minha no meio ali, a Letícia, por exemplo, de 12. E de repente a Letícia vai falar: oi, eu não sei o que. Eu falei: a Letícia está aqui. A Letícia está aqui. Por que eu sei que a Letícia está aqui? Porque eu falo com ela todos os dias. O timbre dela aqui para mim agora já é comum. Um sussurro dele em meio a muitas vozes. Você vai abafando as outras vozes, a voz da alma, a voz do diabo, e você vai abafando essas vozes todas, e a voz dele vai ficando inconfundível, será protetivo para você. Ouvir mais a voz do seu pastor. Vestir essas sandálias da humildade. Se tiver que fazer caminho de volta, faça. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que reconhecer, reconheça. E, por último, essa profundidade com o Espírito será extremamente libertadora para você. Amém? Então fique de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar com você.